Pouca gente vai entender o que significa morar sozinho. Menos ainda vão suportar o que isso exige, porque morar sozinho é mais do que pagar boletos e ter silêncio em casa. Morar sozinho é um pacto, uma iniciação, um portal que separa os fracos dos fortes, os dependentes dos autônomos, os que buscam colo dos que construíram castelos internos. É o teste final da maturidade emocional. É você contra o eco da própria mente. E vencer essa batalha transforma você num tipo de ser humano que a maioria jamais vai conseguir ser. Enquanto o mundo ensina que você precisa de companhia para ser feliz, morar sozinho te ensina algo mais brutal, que só quando você aprende a viver consigo mesmo é que você se torna inteiro. Os outros vêm depois, nunca antes. Quando você mora sozinho, você não divide mais a sua solidão. Você se responsabiliza por ela. Você não terceiriza mais sua paz. Você constrói ela dia após dia dentro do seu próprio território mental. E isso faz algo com você. Algo que os outros vão perceber no seu olhar, no seu tom de voz, na sua postura. Você começa a carregar uma presença silenciosa, mas firme. Você se torna perigoso. Perigoso no melhor sentido da palavra, porque você se conhece. Você sabe onde dói, sabe o que te provoca, sabe do que é capaz. E mais do que isso, você aprende a não depender de ninguém para ser estável, para estar em paz, para funcionar. Essa independência assusta os que ainda precisam de aprovação, companhia ou distração constante para suportar a própria existência. Morar sozinho te dá espelhos, e se você tiver coragem de encarar o que vê, vai sair dali irreversível, mais lúcido, mais afiado, mais dono de si, porque não tem ninguém para culpar, não tem ninguém para salvar sua rotina, não tem desculpas. É você que vai ter que resolver quando tudo quebrar. É você que vai levantar quando o despertador tocar e ninguém estiver te esperando. É você que vai ter que aguentar o silêncio do domingo à tarde, o prato sujo da noite anterior, o eco das conversas que não aconteceram. E isso é o que te transforma. Você começa a mudar, começa a observar mais, a se ouvir mais, a se organizar sem que ninguém precise te cobrar. Você deixa de se comportar como uma criança birrenta, esperando o colo emocional do mundo. Você vira adulto de verdade. E ser adulto de verdade nesse mundo é quase uma superpotência, porque a maioria nunca vai fazer isso. A maioria vai continuar se apoiando em outros. Vai preferir a falsa segurança de um relacionamento meia-boca do que o desafio de lidar com a própria solidão. Vai viver em casas cheias de gente, mas com mentes vazias de autonomia. E tudo bem, esse vídeo não é para a maioria. Esse vídeo é para quem sabe que há um outro tipo de caminho, mais difícil, mais solitário, mais verdadeiro. Um caminho que lapida, um caminho que fere, mas que também forma. Se você já mora sozinho, você vai se reconhecer em cada frase. Se você está pensando em dar esse passo, talvez esse vídeo te dê coragem. E se você acha que nunca teria forças para isso, talvez descubra aqui que a força já mora dentro de você, só está adormecida. Morar sozinho não é o fim do mundo, é o começo do seu mundo. É o momento em que você deixa de ser parte do rebanho e começa a construir o seu próprio território existencial. Você vai errar muito, vai se sentir perdido às vezes, vai duvidar de si mesmo, mas vai crescer e vai crescer mais rápido do que qualquer um que viva anestesiado dentro de uma zona de conforto emocional. Porque quando você mora sozinho, você é obrigado a evoluir ou afundar. E quem escolhe evoluir se torna inquebrável. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que morar sozinho é uma das experiências mais transformadoras da vida moderna. Vou te provar que esse estilo de vida constrói um tipo de força, clareza e poder que a maioria nunca vai alcançar. Não porque é impossível, mas porque a maioria não tem coragem de pagar o preço da própria liberdade. Liberdade crua. A iniciação solitária. Morar sozinho parece liberdade, mas no início é desconforto puro. A liberdade crua dói, porque não vem com manual de instruções, não vem com aplausos, não vem com ninguém dizendo que você está indo bem. Ela chega com o barulho da chave girando na porta e o som de nada te esperando do outro lado. Ela chega com a geladeira vazia, a cama desarrumada, o silêncio que pesa como chumbo nas paredes.
E ali começa a verdadeira iniciação. Você percebe, talvez pela primeira vez, que tudo depende de você. E não é uma metáfora bonita de livro de autoajuda. É literal. Ou você lava a louça, ou ela acumula. Ou você resolve o problema do encanamento, ou ninguém vai resolver por você. Ou você paga as contas, ou a luz vai cortar. E esse peso da responsabilidade integral é brutal no começo, mas é justamente o que vai te moldar. Enquanto todos estão protegidos pela sombra dos outros, você está nu diante da vida, sem desculpas, sem escudo, sem plateia. E é aí que algo começa a despertar. No meio do incômodo você percebe que pode resolver, pode enfrentar, pode dar conta. E quando percebe isso, um novo tipo de força começa a crescer dentro de você. Uma força silenciosa, autêntica, que não precisa provar nada para ninguém. Morar sozinho é o oposto do conforto emocional. É exposição constante. É o espelho te devolvendo quem você realmente é, não quem você finge ser quando está rodeado de gente. Porque quando não há ninguém para impressionar, você descobre seus hábitos reais, seus vícios, suas fraquezas, sua bagunça mental. Mas também descobre sua potência, sua capacidade de adaptação, sua habilidade de criar ordem a partir do caos. Essa é a iniciação solitária, uma espécie de rito de passagem moderno que poucos têm coragem de viver, porque ela exige que você abandone a zona de conforto das desculpas herdadas. Exige que você pare de dizer, a culpa é da minha criação, ou me ensinaram assim. Morar sozinho te força a ser autor e personagem da sua história. Não tem mais vilão externo. Ou você age ou apodrece. Simples assim. Os primeiros meses podem ser duros. Você se sente meio invisível. Não tem ninguém perguntando como foi seu dia. Ninguém comentando sobre sua roupa. Ninguém te esperando com comida pronta. Você sente saudade do colo, do barulho, do caos familiar que antes era insuportável, mas agora parece um eco distante de conexão humana. E é nesse vazio que nasce a clareza. Clareza de que você nunca vai ser livre emocionalmente se depender da presença de outros para se sentir inteiro. Clareza de que maturidade não é sobre idade, mas sobre assumir a responsabilidade pela própria existência. E clareza de que solidão, quando enfrentada de frente, não enfraquece, fortalece. Você começa a desenvolver uma inteligência emocional rara. Aprende a regular suas emoções sem precisar de alguém para te consolar. Aprende a administrar suas frustrações sem terceirizar a culpa. E aprende a se alegrar com pequenas conquistas diárias. Uma casa limpa, uma comida bem feita, um domingo tranquilo. E isso vai te construindo por dentro, pedaço por pedaço. Aos poucos, o que antes era solidão vira solitude. O silêncio vira escolha. O espaço vazio vira território de criação. Sua casa vira templo, fortaleza, oficina de transformação. E você se percebe diferente, mais calmo, mais seletivo, mais centrado. Você não se entrega mais fácil às pressões externas, porque aprendeu a se escutar antes de reagir. Você não aceita mais qualquer presença ao seu redor, porque aprendeu a gostar da sua própria. Essa liberdade crua que assusta no começo se transforma em uma das maiores fontes de poder que você já experimentou. Porque não é a liberdade de sair por aí fazendo o que quiser. É a liberdade de saber que você pode se bastar, que você sabe cuidar de si, que você construiu algo interno que ninguém pode tirar. E isso muda tudo. Sua forma de se relacionar muda. Você não busca mais alguém que preencha suas lacunas, mas alguém que caminhe ao lado, sem invadir seu espaço. Você não se apega por carência, mas escolhe por afinidade, porque agora você sabe, estar só é difícil, mas estar mal acompanhado é insuportável. E você aprendeu a diferença. Morar sozinho não te afasta das pessoas, te afasta da dependência emocional, te aproxima da sua essência. E isso inevitavelmente te faz raro, porque num mundo onde todo mundo vive grudado, desesperado por companhia, você aprendeu a ser inteiro, e ser inteiro é revolucionário. A iniciação solitária te ensina que a verdadeira liberdade nunca é confortável no começo, mas sempre é transformadora. E quem passa por ela nunca mais se dobra fácil, porque aprendeu a andar com as próprias pernas, a carregar seus próprios pesos, a construir sua própria paz.
E isso não tem preço, só tem valor. 2. A dor que te torna perigoso. Aprender a aguentar o silêncio. Existe um tipo de dor que não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis, mas destrói e reconstrói por dentro. É a dor do silêncio absoluto. Aquela que só aparece quando a casa está vazia, a noite cai e não tem ninguém para preencher o vazio que mora dentro de você. Essa dor é o que separa os frágeis dos forjados. É o teste final de quem mora sozinho. E quem aprende a suportar esse silêncio sem fugir se torna perigoso. Perigoso porque aprendeu a não correr. Perigoso porque encarou o que a maioria evita. Perigoso porque descobriu que o inferno não está lá fora, está dentro. E aprendeu a andar por ele com a cabeça erguida. Você começa a escutar o que sempre tentou calar. Os pensamentos que te incomodam, os medos que você ignora, as inseguranças que você sempre escondeu atrás de barulho, gente, distração. Morar sozinho te arranca todas essas muletas. E aí sobra você e sua verdade crua. No início, esse silêncio parece insuportável. Ele te oprime, te sufoca. Você tenta preenchê-lo com qualquer coisa. Redes sociais, séries, música alta, conversas vazias com qualquer um. Mas logo percebe que nada preenche, nada resolve. Porque o problema não é o silêncio, é o que ele revela. E é nesse momento que a maioria recua, sai de casa, vai pra rua, se joga em relacionamentos, tudo para fugir de si mesma. Mas você não, você decide ficar, decide ouvir o que o silêncio tem a dizer. E é aí que começa a verdadeira transformação. Você aprende que o silêncio não é um inimigo, é um mestre. É no silêncio que você aprende a ouvir sua intuição. É no silêncio que você entende o que realmente sente. É no silêncio que você encontra as perguntas certas e, com o tempo, as respostas. Mas isso exige coragem, exige maturidade emocional, porque no silêncio não há distração. Tudo que você é vem à tona. Tudo que você evita vem cobrar sua atenção e você é obrigado a lidar com isso. Essa dor do silêncio ensina mais do que qualquer livro de psicologia, porque é prática, é real, é vivência. Você se vê diante de você mesmo, sem máscaras, sem filtros. E nesse processo, você começa a separar o que é seu do que foi imposto. Começa a entender quais dos seus desejos são autênticos e quais são apenas cópias de expectativas alheias. Você começa a se purificar, não por vontade de parecer melhor, mas porque não aguenta mais carregar o peso do que não é seu. E isso te dá uma vantagem imensa sobre o resto do mundo, porque quem aguenta o silêncio, aguenta tudo. A dor do abandono, a frustração de um plano que falhou, a solidão de um término, a espera por algo que não veio. Tudo isso se torna menor quando você já enfrentou o silêncio da própria casa, da própria alma, da própria consciência. Você para de ser desesperado por companhia. Não porque odeia gente, mas porque aprendeu a se bastar. E quem se basta é livre. E quem é livre assusta. Você começa a se tornar seletivo. Para de aceitar migalhas emocionais. Para de correr atrás de pessoas que não sabem lidar nem com o próprio eco interior. Você olha para as relações com mais clareza. Percebe quando está sendo usado, quando está sendo manipulado, quando está tentando preencher vazios que só você pode curar. E você se afasta. Não por orgulho, mas por inteligência. Porque agora você sabe que estar sozinho pode doer, mas estar mal acompanhado destrói. E você aprendeu a diferença. Essa transformação não é imediata. Ela acontece em silêncio, pouco a pouco. Você começa a dormir melhor, a comer com mais presença, a cuidar do seu ambiente como quem cuida de si. Você organiza a casa e percebe que está organizando a mente. Você planta uma planta e sente que está plantando estabilidade emocional. Você aprende a ser companhia para si mesmo. E isso é raro, muito raro. O mundo está cheio de adultos que nunca aprenderam a ficar sozinhos. Gente que vive em relações tóxicas por medo do silêncio. Gente que não sai de casa porque não suporta a própria companhia. Gente que se entope de distração porque não suporta escutar os próprios pensamentos. Essas pessoas não são livres.
são presas de si mesmas. E você sabe disso agora, porque você encarou o silêncio e sobreviveu. Você transformou dor em estrutura, solidão em força, silêncio em sabedoria. E agora você é outro. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não implora mais por atenção. Você não se desespera mais com o fim de algo. Porque você sabe que mesmo sozinho, você sobrevive. E não apenas sobrevive, você cresce, você cria, você se fortalece. E isso é perigoso para um mundo que lucra com gente fraca, carente e emocionalmente dependente. A dor que você enfrentou te fez diferente. Você não é mais movido por carência, você é movido por clareza. Você não se entrega ao primeiro sinal de atenção. Você escolhe com calma, com critério, com poder. Porque quem aprendeu a aguentar o silêncio, aprendeu a ser dono de si. E quem é dono de si, não aceita ser escravo de ninguém. 3. A mente afiada pela responsabilidade total. Existe um tipo de inteligência que não se aprende na escola, nem se adquire lendo livros. É a inteligência prática, afiada pela repetição diária da responsabilidade. A mente de quem mora sozinho não tem folga, porque cada decisão importa. E isso vai te moldando, lapidando, forjando uma capacidade mental que a maioria não desenvolve, porque a maioria nunca precisou pensar por si de verdade. Eles vivem terceirizando, você não. Você aprendeu que se não fizer, ninguém vai fazer. Se não resolver, ninguém vai resolver. Se não reagir, o mundo passa por cima. E isso te transforma em alguém mentalmente letal. Todo dia é um novo teste. A comida que você vai comer depende de você. A hora que você acorda, dorme, estuda, trabalha, treina, tudo está em suas mãos. Não tem lembrete externo, não tem cobrança de mãe, parceiro ou colega. É você com você mesmo. E esse tipo de autonomia exige pensamento estratégico. Você começa a observar padrões, a se antecipar a problemas, a desenvolver um tipo de raciocínio de sobrevivência que vai além do comum. Você aprende a calcular melhor seu tempo, a prever consequências, a tomar decisões difíceis sem precisar de validação. Sua mente deixa de ser passiva e se torna operacional. Deixa de esperar ordens e começa a emitir comandos. Você se torna comandante da própria vida. E comandante pensa diferente. Comandante não entra em pânico. Comandante avalia, age, corrige e avança. Essa mentalidade, forjada na repetição silenciosa dos dias solitários, se torna seu diferencial. E o mais brutal, você não pode culpar ninguém. A culpa é sempre sua. Se perdeu o prazo, é sua culpa. Se a comida queimou, é sua culpa. Se o dinheiro acabou, é sua culpa. E por mais duro que isso pareça, é libertador, porque te tira da posição de vítima e te coloca no controle. Você para de reclamar e começa a fazer. Você para de depender e começa a criar soluções. Essa mudança de mentalidade é o que separa os fortes dos fracos, os líderes dos seguidores. Você começa a raciocinar mais rápido, a pensar antes de agir, a medir o peso das palavras, o custo das ações, o tempo das reações. Sua mente, acostumada com o silêncio, com a ausência de supervisão, se torna mais precisa, mais estratégica, mais fria. E isso é poder, porque enquanto os outros precisam de empurrão, você já está em movimento. Enquanto os outros precisam de motivação, você já entendeu que disciplina é o que move o mundo. A mente de quem mora sozinho é lapidada no atrito diário da sobrevivência autônoma. Não tem ninguém para lembrar de pagar a conta. Não tem ninguém para preparar o ambiente. Não tem ninguém para aliviar as tensões. Tudo depende da sua estrutura mental. E com o tempo, você vai percebendo o quanto está se distanciando da média. Não por arrogância, mas por constatação. Enquanto os outros ainda discutem se vão ou não começar, você já começou, já caiu, já aprendeu, já evoluiu. Você também passa a ter mais noção de consequência. Pequenos atos trazem grandes efeitos. Se você deixar de lavar uma louça hoje, amanhã tem o dobro. Se você não dormir direito hoje, amanhã seu foco cai. Se você não pagar um boleto hoje, no mês que vem está atolado. E isso faz sua mente trabalhar com mais antecipação, mais profundidade, mais consciência. Você sai do modo reativo e entra no modo responsivo. E essa diferença é gigantesca. A mente treinada pela responsabilidade total começa a pensar diferente em tudo.
Você começa a analisar pessoas com mais clareza, a enxergar intenções, a perceber padrões de comportamento tóxicos, manipuladores ou carentes. Você se torna menos manipulável, menos impulsivo, menos influenciável, porque agora sua mente está no controle. Ela foi treinada para observar antes de agir, para calcular antes de se envolver, para prever antes de sofrer. E isso assusta, porque a maioria das pessoas vive em piloto automático emocional. Você percebe também como a clareza mental traz eficiência para a vida prática. Você começa a montar rotinas mais produtivas, a reduzir desperdícios de tempo, a definir metas sem depender de ninguém para te empurrar. Você se organiza, cria sistemas próprios. Define prioridades com base em quem você quer ser, não no que os outros esperam de você. E esse tipo de pensamento não se ensina, se desenvolve na prática, na solidão, na repetição silenciosa do cotidiano. Não é glamour, é guerra interna. Você vai ter dias que vai falhar, que vai errar feio, que vai olhar para si e pensar, eu sou um desastre. Mas, ao invés de fugir disso, você vai aprender com isso. Vai ajustar, corrigir, se levantar mais lúcido. E cada erro se transforma em lição. Cada falha vira tijolo na construção da sua mente afiada. Cada dificuldade vira ferramenta. Você está se tornando um engenheiro da sua própria existência. E tudo isso sem palco, sem plateia, sem curtidas. É uma transformação invisível aos olhos de quem não vive isso. Mas você sente na sua produtividade, sente na sua calma diante da pressão, sente na sua firmeza quando precisa tomar decisões. A mente de quem mora sozinho é uma arma silenciosa. Não faz alarde, mas resolve. Não precisa gritar porque tem presença. Não precisa provar porque entrega. Enquanto a maioria ainda depende de aprovação, empurrão ou companhia, você se torna uma fortaleza racional. Alguém que pensa, decide, executa. E mais do que isso, alguém que assume o peso e o mérito da própria vida. Porque agora você sabe, você é o problema. Você é a solução. Você é o limite. Você é a possibilidade. E essa consciência plena é a base de toda liberdade real. 4. Autossuficiência. A arte de não precisar de ninguém. Autossuficiência é uma arte rara. É o tipo de força que não grita, não se exibe, não precisa de troféus. É um poder silencioso que nasce quando você percebe que pode viver, crescer, decidir, construir e recomeçar, sem depender de absolutamente ninguém. E morar sozinho é a academia perfeita para esse treinamento. Aqui você não ganha músculos físicos, ganha musculatura existencial. Você aprende a se bastar. E quem se basta, se liberta. No início, isso parece frio, parece solitário, parece até desumano, para quem foi criado acreditando que sempre precisa de alguém por perto. Mas a verdade é outra. A verdade é que quanto menos você precisa, mais você ama com liberdade. Quanto mais você se sustenta emocionalmente, mais você escolhe com clareza quem merece estar ao seu lado e quem não merece nem um bom dia. Porque a autossuficiência não é isolamento, é independência. E quem é independente só se conecta por escolha, nunca por carência. Você descobre que sabe cozinhar, sabe limpar, sabe resolver problemas domésticos, financeiros, emocionais. Sabe se dar colo, sabe ser seu próprio suporte. E isso, de início, pode parecer simples. Mas olhe em volta. Quantas pessoas adultas você conhece que conseguem viver bem sozinhas, sem desmoronar? Poucas. Porque viver bem sozinho exige um tipo de equilíbrio que só se conquista com disciplina, coragem e responsabilidade emocional. Você percebe que pode viajar sozinho, sair para comer sozinho, pensar, refletir, reorganizar a vida, tudo sozinho. E isso muda completamente sua forma de se posicionar no mundo. Você deixa de ser um pedaço procurando outro pedaço e se torna um todo que, se quiser, pode compartilhar esse todo com alguém, mas não precisa. E essa diferença muda tudo. A maioria entra em relações para se completar. Você não. Você entra completo, inteiro, afiado. Você não precisa de ninguém para ser feliz. E exatamente por isso, quando escolhe alguém, escolhe com lucidez,
não por desespero. Você não tolera mais relações que consomem mais do que somam. Não se submete mais a dinâmicas tóxicas. Você tem a si mesmo, e isso já é suficiente. Esse é o auge da liberdade emocional. Essa autossuficiência afeta até sua forma de reagir ao mundo. Você não se ofende fácil, não se abala com rejeição, não entra em colapso quando algo sai do controle, porque você se conhece, você se sustenta, você se recompõe. Você aprendeu que a sua paz não depende do humor de ninguém, da presença de ninguém, da aprovação de ninguém. Você é seu próprio centro de gravidade. Ser autossuficiente não significa ser insensível. Significa ser completo o bastante para não carregar expectativas irreais sobre os outros. Você para de exigir que alguém venha te salvar, te curar ou te validar. Você assume essa função. Você se cura, se ergue, se transforma sozinho. Isso muda radicalmente sua relação com o mundo. Você se torna mais leve, mais firme, mais respeitado. A autossuficiência te torna um imã seletivo. Você atrai pessoas que também se bastam, que vêm para somar, não sugar. Você repele carências disfarçadas de amor. Afasta vampiros emocionais que tentam usar sua energia como muleta. Você se protege naturalmente porque agora carrega algo que poucos têm. Um senso de valor interno que não balança com o vento. Esse valor não vem de elogios, vem de resultados. De saber que nos dias difíceis você deu conta, que nos dias escuros você se acendeu, que nos dias solitários você se abraçou. E isso te dá um tipo de segurança que não pode ser comprada nem fingida. É sólida, porque é construída em cada atitude silenciosa que você tomou quando ninguém estava olhando. Você percebe também que começa a incomodar, porque sua autossuficiência denuncia a dependência dos outros. Você vira espelho e nem todo mundo está pronto para se enxergar. Vão dizer que você é frio, distante, orgulhoso, mas você sabe, é apenas estabilidade. E quem nunca teve isso não sabe reconhecer. Não se trata de arrogância, é maturidade emocional em estado bruto. Você começa a amar a sua companhia, a proteger sua energia, a dizer não com firmeza, a sair de lugares que drenam, a evitar conversas que rebaixam. Você se torna guardião de si mesmo, e isso te dá uma paz que não tem preço, porque agora você não precisa mais de ninguém para te fazer companhia. E exatamente por isso, qualquer companhia que vier precisa ser extraordinária. Você elevou seu padrão, e quem eleva seu padrão muda sua vida. Morar sozinho te ensina a arte da autossuficiência porque te obriga a viver como um sistema completo. Não dá para terceirizar a vida quando não tem ninguém para dividir o peso. E no começo, isso parece castigo, mas depois você percebe, foi presente, porque agora você é inteiro. E ser inteiro num mundo fragmentado é revolucionário. Você aprendeu a funcionar sozinho, a se motivar sozinho, a construir sozinho. E isso é o que te torna inquebrável. Porque quem não precisa de ninguém para viver, nunca será refém de ninguém para sobreviver. E isso é a verdadeira liberdade. 5. A aura do lobo solitário. Porque você nunca mais será o mesmo. Depois que você mora sozinho por tempo suficiente, algo muda em você para sempre. Não é só sua rotina que muda, é sua presença, seu campo de energia, seu jeito de andar, de olhar, de falar. Você começa a carregar uma aura diferente, uma vibração que não pode ser fingida nem replicada. É a aura do lobo solitário, de quem já enfrentou os próprios abismos e saiu de lá mais inteiro do que entrou. Essa aura não é arrogância, é consciência. Consciência de que você já encarou o pior, o silêncio, a solidão, a ausência total de apoio e sobreviveu. Você já foi o seu único socorro. Já se reconstruiu sem testemunhas. E isso deixa uma marca, uma firmeza no olhar que assusta os fracos. Uma tranquilidade que incomoda os inquietos, uma independência que perturba os dependentes. Você se torna um território fechado, não porque é inacessível, mas porque agora você escolhe quem entra. Você aprendeu a se preservar, a se valorizar, a se proteger, e isso muda toda a sua postura diante do mundo. Você não corre mais atrás.
Não se explica, não implora, você não está em busca de aprovação. Você está em paz com quem se tornou. E essa paz é visível, mesmo em silêncio. As pessoas começam a sentir essa diferença. Elas percebem que tem algo em você que não dá para nomear, mas dá para sentir. Você não precisa levantar a voz para ser respeitado. Não precisa se exibir para ser notado. Sua presença já fala por si. Você se tornou alguém raro e o mundo sente isso mesmo que não entenda. O lobo solitário não é antissocial. Ele só não se mistura com qualquer um, porque sabe o preço que pagou para ser quem é, sabe a profundidade que habita, sabe a energia que carrega e não vai desperdiçar isso com conexões rasas, conversas inúteis ou relações frágeis. Ele prefere andar sozinho do que andar mal acompanhado. E você também aprendeu isso. Essa nova postura transforma seus relacionamentos. Você se torna seletivo com quem permite chegar perto, porque agora você sente de longe quando alguém não é digno da sua presença. Você não força mais conexões. Você não precisa mais delas para se sentir vivo. Você se sente vivo na sua própria companhia. Você é sua fonte de paz, clareza e direção. E essa autonomia emocional te dá um magnetismo diferente. As pessoas que antes te ignoravam, agora te procuram. Mas você já não está mais desesperado por ninguém. Você já entendeu que ser desejado não é o mesmo que ser respeitado. E você só se envolve onde há reciprocidade real, não por carência, mas por escolha consciente. Você aprendeu a viver com menos e se sentir mais rico, a ter silêncio em casa e ainda assim sentir plenitude, a acordar sem mensagens e ainda assim se sentir lembrado, porque agora você se vê, você se reconhece, você se basta. E esse reconhecimento interno é o que dá base à sua nova identidade. Você virou gente grande de verdade. O lobo solitário carrega um código invisível, algo que só quem passou pelas mesmas batalhas reconhece. É o código da autossuficiência emocional, da maturidade silenciosa, da força que não precisa de palco. Você não precisa contar sua história. Ela se reflete em como você se move. Você já não tem mais medo do escuro. Você aprendeu a enxergar no escuro. Você já não teme a ausência. Você transformou a ausência em alicerce. Esse tipo de pessoa incomoda muita gente, porque é um lembrete vivo do que a maioria não tem coragem de ser. Você virou um espelho que reflete o que os outros evitam ver. E por isso vão tentar te diminuir, te chamar de arrogante, de frio, de solitário demais. Mas você sabe a verdade. Você sabe que por trás da sua solitude existe uma força ancestral, uma integridade rara, uma alma em paz. E é por isso que você nunca mais será o mesmo. Porque agora você viu o que existe do outro lado da dependência, do outro lado da ilusão da companhia constante. Você experimentou a liberdade radical, a autonomia mental, a paz de decidir sem pedir permissão. E isso te mudou para sempre. Você não cabe mais em lugares apertados. Não se submete mais a dinâmicas pequenas. Não aceita mais viver aquém do que sabe que merece. Você não é mais alguém buscando se encontrar. Você se encontrou no meio do silêncio, na rotina solitária, na ausência de tudo. E agora você carrega isso dentro de si como um trono invisível. Não precisa ser visto para se sentir inteiro. Não precisa ser lembrado para se sentir importante. Porque você finalmente se escolheu. E essa é a verdadeira vitória do lobo solitário. Não é a solidão em si. É o que ela te ensinou. A se ouvir, a se respeitar, a se reconstruir. E principalmente, a não aceitar menos do que você merece. Porque quem já sobreviveu ao vazio interno não teme mais o abandono externo. Quem já se bastou no silêncio jamais será escravo do barulho. Você se tornou uma nova espécie de ser humano. Alguém que não precisa de coleira, de plateia, de distração. Alguém que vive com propósito, em silêncio, com profundidade. Alguém que assusta pelo simples fato de estar em paz consigo mesmo. E esse é o poder do lobo solitário. Não o grito,
mas a calma. Não a presença barulhenta, mas a estabilidade inabalável. Não o número de pessoas ao redor, mas a certeza de que sozinho você é tudo o que precisa ser. Depois que você mora sozinho por tempo suficiente, você entende uma coisa que muda tudo. Você não é mais uma extensão dos outros. Você é um universo próprio, autossuficiente, silencioso, estável e brutalmente lúcido. Você não precisa mais pertencer para existir. Você existe por si, respira por si, decide por si, cresce por si. E isso é raro. Tão raro que assusta, tão raro que atrai, tão raro que te isola e ao mesmo tempo te liberta. Você se tornou um tipo de pessoa que a maioria nunca vai conseguir ser, porque a maioria vai continuar fugindo da dor, terceirizando a responsabilidade, mendigando companhia, alimentando vícios emocionais, se apegando ao que dá a ilusão de segurança. Mas você não. Você escolheu encarar. Você ficou. Você lutou. Você se moldou no silêncio. Você suportou o peso do mundo dentro de um quarto vazio e saiu dali mais forte do que nunca. Esse vídeo não foi sobre solidão, foi sobre revolução interior, sobre a formação de uma nova espécie de ser humano. Gente que não se curva fácil, gente que pensa, sente, constrói e lidera, sem depender da aprovação de ninguém. Você agora carrega um DNA mental diferente, e quem carrega esse DNA nunca mais volta a ser o mesmo. Se esse vídeo te tocou, te reconheceu ou te desafiou, escreva nos comentários: eu sou lobo, eu sou inteiro, eu sou livre, e compartilhe com alguém que precisa despertar para a própria força. Porque o mundo está cheio de gente dormindo de olhos abertos, mas você não está mais entre eles. Você acordou e agora que despertou só existe um caminho. Para frente, com firmeza, com presença, com poder,